Olá, professores, professores coordenadores e gestores. Sejam bem-vindos à formação em ATPC da Diretoria de Ensino de Guaratinguetá. Eu sou o Gil, PCNP de Matemática, e neste ATPC apresentaremos como a escola deverá se preparar para a primeira reunião de nível 3, a N3 da Gestão Integrada, e como deverá ser o preenchimento dos slides nesta reunião de N3. O método de melhoria de resultado, o MMR, é definido como metodologia de gestão para potencializar o planejamento, o desenvolvimento, monitoramento e avaliação de ações educacionais, visando a melhoria da aprendizagem dos estudantes. No artigo 2º da Resolução SEDUC 46, de 8/4/2021, temos que o Projeto de Acompanhamento Pedagógico Formativo, o APF, que é o trabalho realizado pelos PECAIs, será articulado com um método de melhoria de resultados, a fim de contribuir com a qualificação das ações interventivas definidas pela escola e apoiar a implementação de projetos estratégicos definidos pela SEDUC. Portanto, as escolas que contam com esses profissionais terão mais este apoio para desenvolver o plano. Neste slide, observamos os 8 passos que integram o método de melhoria de resultado, com destaque para os 5 primeiros passos já percorridos até aqui. São eles: o primeiro passo, conhecendo o problema. O segundo, quebrando o problema. O terceiro, identificando as causas do problema. O quarto, elaborando o plano de melhoria. E o quinto, implementando os planos de melhoria. Então, após os 4 primeiros passos, que é a elaboração do plano, ele deverá ser inserido pelo diretor, O diretor vai inserir esse plano na sede, para que ele possa ser validado pelo supervisor e depois homologado pelo dirigente, Assim, após ele ser homologado, ele está implementado na escola para desenvolvê-lo. Os próximos passos que seguiremos serão os 6 e os 7, acompanhando os planos e resultados e corrigindo os rumos, quando necessário. Podemos apresentar os passos do método por meio do painel de gestão à vista, no qual temos as evidências de que o método está em execução. Neste momento, vamos utilizar os dados da AP do primeiro bimestre de 2022, os dados do SARESP, os indicadores internos de frequência dos alunos e de risco de abandono. Então, temos neste slide aqui algumas sugestões de painéis, que a SEDUC disponibilizou algumas imagens, e temos, na sequência, o painel de uma escola de nossa diretoria, Então, este é o painel da EE Dr. Casimiro da Rocha, em Cunha. Podemos observar que nele consta as ações e etapas que já foram desenvolvidas, as que estão acontecendo e algumas que ainda irão acontecer. Então, parabéns aos envolvidos na confecção do painel, pois está bem detalhado e de fácil entendimento. Gostaria de agradecer à equipe gestora por nos enviar as imagens para a divulgação e para o apoio neste ATPC. Muito obrigado. E de que forma podemos acompanhar a execução do plano de melhoria da escola? Então, como podemos acompanhar essa execução, A primeira é por meio do status do plano na sede. A segunda é dialogando sobre o desempenho e fluxo a partir das evidências até o momento. Uma terceira seria definindo ações complementares, isto quando a equipe julgar necessário. Então, a atualização do plano de melhoria, nesta etapa devemos o quê? Verificar o status das ações indicando o início e o término real. Em caso de atraso, definir nova data junto ao responsável da ação, inserir na sede as informações deste novo prazo e observações com o motivo do atraso. Em caso de cancelamento, comentar nas observações o motivo deste cancelamento.
Então, uma sugestão é atualizar os status sempre que uma etapa for iniciada ou finalizada, tá? Importante verificar o status das ações indicando o início e o fim real. Então, nós vamos retomar aqui como que eu faço, qual é o passo a passo para atualizar o status na sede. Então, acessando a Secretaria Escolar Digital aí, né, a sede, eu posso verificar o andamento do meu plano aqui, ó. Se eu clicar em plano de melhoria, eu estou aqui com o plano da escola Ernesto Kissack, a diretora liberou a senha e o perfil dela, né, tá no perfil da escola para mostrar para vocês o passo a passo. Então, acessando o plano, eu tenho aqui a visão geral do plano, ó. Então, eu tenho a ação 434063, o status dela está não iniciado. Ela está com o início previsto para 2 de maio e um fim previsto em 8 de julho, tá? E temos as etapas dela, ó, 434063.1.2.3. Então, temos aqui as etapas. Essa primeira etapa aqui, ela está com o início previsto 2 de maio e fim previsto 6/5. Então, por que é importante verificar essas ações que estão atrasadas? Para ver se o atraso é real, ou seja, se a ação não aconteceu ainda, tá? No prazo previsto, se sim informar um novo prazo junto ao responsável pela ação, ou se este atraso é devido à não atualização do status, tá? E, em caso de cancelamento de uma ação, comentar o motivo no campo observações. Então, como que eu faço para atualizar? Sendo que aqui eu tenho uma visão geral do plano. Eu estou visualizando a minha ação e os status dela. Mas onde eu vou para atualizar? Então, vamos lá. Para atualizar o status. Eu venho aqui no início, né? Acabei de acessar a sede. Eu vou em ações, ó. Vou clicar em ações. Clicando em ações, eu vou pesquisar. Então, eu tenho aqui todas as ações do plano de melhoria. Aquela que está em atraso lá, está aqui não iniciada, né? Com algumas etapas em atraso, é a 434063, que é realizar formações voltadas para mudanças e melhoria na prática de ensino do professor, com foco na articulação da formação geral básica e itinerários formativos, a partir dos eixos estruturantes do novo ensino médio, investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção cultural. Para atualizar, eu venho aqui, ó, editar. Tem um lápis aqui, eu vou clicar nesse lápis, tá? Editar. Direcionou para essa outra página, tá? Onde que estão as etapas para serem atualizadas? Aqui, ó, tem dados da ação e etapas. Vou clicar em etapas. Clicando em etapas, eu tenho aqui, ó, todas as etapas daquela ação. A primeira etapa, a gente viu lá que ela está com início previsto dia 2/5 e fim 6/5. Hoje é dia 13, então provavelmente essa ação aqui já aconteceu, tá? Provavelmente não, essa ação já aconteceu, eu entrei em contato com a diretora, essa etapa, perdão, já aconteceu, que é estudando os materiais relativos às unidades curriculares do novo ensino médio, com finalidade de elaborar uma agenda de formação, tá? Então, essa etapa já aconteceu, nós vamos atualizar ela. Onde eu vou? Aqui, ó, editar. Clicando em editar, foi aonde eu comentei com vocês, né? Início real e fim real. Se a ação for cancelada, vai clicar nesse botão cancelada e no campo observações, justificar aqui, né, o motivo desse cancelamento, ou se ela não foi concluída ainda, não deu tempo de iniciar, não realizei ela nesse prazo, eu vou clicar aqui, ó, em novo prazo e estabelecer um novo término para essa etapa, tá? Então eu venho aqui, ó, vamos colocar, ela já foi concluída. Início real, dia 2/5
de 2022 e o fim real dela dia 6/5. Ela aconteceu dentro do prazo estipulado, tá? Prazo previsto aqui. Então, clico em salvar. Ela está aqui, ó. Apareceu aqui. E tenho que salvar novamente para ela atualizar meu status, tá? Somente salvando ali, se eu fechar aqui, ela não irá atualizar. Então, eu preciso salvar aqui embaixo, ó. Salvar, ação salva com sucesso. Feito isso, posso fechar aqui e já mudou o status aqui da minha ação, ó. Ela estava não iniciada, mudou para em andamento, 434063. Como que eu posso verificar aquela ação? Vamos voltar lá no plano, né? A visão geral do plano. Plano de melhoria. Pesquisar. Então, é a ação 434063. A ação agora está em andamento. E a etapa 434063.1, que estava em atraso, agora ela está concluída. Está verdinho aqui, ó. Concluído. Por que concluído? Ficou verde porque ela foi, o início e o fim real foi dentro do prazo estipulado. Se eu colocasse um prazo, um início diferente e um final diferente do previsto, né, ampliando esse prazo, ela ficaria azulzinha, concluído com atraso, tá? Mas não tem problema nenhum se está concluída com atraso ou concluído, o importante é desenvolver todas as etapas do plano, tá bom? Voltando aqui para a nossa apresentação, orientações para as ações complementares. Assim sugere-se reflexão com base nas seguintes questões. A soma das ações propostas no plano de melhoria são suficientes para atender aos desafios ou metas? São necessárias novas ações para complementar o plano? Atualizando o plano, existe alguma ação atrasada ou cancelada? Se sim, quais os motivos? Serão necessárias contramedidas para compensar o atraso ou o cancelamento? Tá, então, algumas questões aí para pensarmos. Ainda analisando o plano, sugerimos outras importantes reflexões. Há concentração de ações em atraso com algum responsável? Os responsáveis com ações em atraso estão comprometidos com o plano e com o atingimento das metas? Qual o impacto do atraso das ações sobre o resultado esperado com a sua execução? Se existem ações canceladas, foi realizada uma nova avaliação de suficiência do plano para o alcance das metas estabelecidas? É possível estimar se ações concluídas foram efetivas? Foi coletada evidência das ações concluídas? Então, temos aqui algumas reflexões que deverão ser feitas também ao analisar o plano, tá? Então, desta forma, neste momento, vamos nos concentrar, após essas reflexões conjuntas, no segundo tipo de ação, a ação complementar. Lembrando que temos 3 tipos de ações. As ações planejadas, são as ações elaboradas no período de planejamento, a partir dos problemas priorizados. A complementar, que é a ação adicional, incluída ao longo do tempo para fortalecer o plano e pode ser inserida a qualquer momento. E ações corretivas, que são as ações definidas após a análise dos resultados no plano, corrigindo os rumos. São ações inseridas quando não se atinge o resultado esperado, tá? Então, desta forma, após a análise do plano, verificar se serão necessárias ações adicionais que possam fortalecer o plano. E estas ações complementares, elas podem contemplar quaisquer das 3 dimensões, tá? A de convivência, pedagógica ou de tecnologia.
Neste slide, vamos ver detalhadamente o acompanhamento do plano, destacando aqui o que, como, quando, quem e para que realizar o acompanhamento, né? Então, o que? Desenvolvimento do plano, através dos status e realização das etapas, as dificuldades e as facilidades. Como e quando, né? Então, nas reuniões de equipe gestora, reunião de nível 3 e reunião do conselho de classe participativo. Incluir na pauta da reunião da equipe gestora o diálogo sobre o plano de melhoria, apresentação e explicação sobre o desenvolvimento do plano na reunião de nível e nos conselhos de classe participativo, e explicação dos impactos das ações do plano no avanço da aprendizagem dos estudantes. Quem faz esse movimento? Quem realiza este movimento? O diretor da escola, tá? É a equipe gestora e os responsáveis pela etapa do plano de melhoria, com o apoio do PECAI para as escolas que têm este profissional, tá? E para quê? Para tomada de decisão para a melhoria da aprendizagem dos estudantes, fortalecendo as ações planejadas e incluir ações complementares se a equipe julgar necessário. Então aqui nós temos, né, a gente viu anteriormente como que aparece o plano lá, né, as ações no plano. Então temos os status de não iniciado, em andamento, concluído em atraso ou cancelada. Então neste slide aqui nós temos uma ação em andamento com 3 etapas concluídas, uma etapa em andamento e outras 2 etapas em atraso e uma que ainda não foi iniciada. Então, os próximos passos do plano, então no dia 6 e 7 de junho, as ATPCs do Centro de Mídias será abordado também o plano de melhoria, tá? Então, as ATPCs do Centro de Mídias do dia 6 para os anos iniciais e no dia 7 de junho, anos finais e ensino médio. Orientações para a reunião de nível 3, né? O objetivo da reunião são as possibilidades de correção de rumos a tempo de obter os resultados positivos. Então, é importante estar atento aos prazos, tá? Não colocar uma ação começando no começo do ano agora e terminando lá em dezembro. Então, é importante ter esse tempo para verificar os resultados, né? E estar sempre buscando a melhoria. E a avaliação dos resultados por meio de análise e elaboração de ações complementares. Isto quando a equipe julgar necessário, tá? Este plano, né, essa reunião, preenchimento do PPT, ela tem entrega e os prazos, né, quais são? Então, a entrega do consolidado, o slide, né, o PPT que vocês vão alimentar da reunião de nível, ele deve ser enviado para a diretoria até o dia 20/5, para o seguinte endereço: degtg.npe@educacau.sp.gov.br. Então, após a reunião de nível, o preenchimento dos slides, o mesmo deverá ser encaminhado para a diretoria de ensino para esse endereço até o dia 20/5, tá? Que é o último dia para a realização da reunião de N3. Ela está com a data de início dia 16 e término dia 20. Então, dia 20 é o último dia para estar encaminhando os slides preenchidos. Então, até o momento, apresentamos como a escola deverá se preparar para a primeira reunião de nível 3, né, a N3 da gestão integrada. Na sequência, detalharemos como deverá ser o preenchimento dos slides desta reunião de N3. Olá, gestores escolares. Apresentamos o vídeo de hoje a fim de auxiliá-los quanto ao preenchimento dos slides da reunião de nível 3, a N3.
Neste primeiro slide, deverá ser preenchido os campos: nome da escola, a data da realização da reunião de N3 e o número de participantes. Lembrando que esta reunião deverá contar com a participação de representantes de todos os segmentos: gestores, professores, alunos, funcionários, pais ou responsáveis, supervisor de ensino e, na possibilidade, PCNP e PCAE. A pauta desta reunião está dividida em 3 etapas. Primeira, painel de metas. Segunda, acompanhando o plano de melhoria. E terceira, encerramento. Na sequência, iremos detalhar cada etapa. Etapa 1, painel de metas. Neste slide aparecerá a tarja amarela, aguardando publicação, o que significa que os resultados do IDESP ainda não foram divulgados. Com isso, o slide permanece como está. Etapa 2, acompanhando o plano de melhoria. Para o preenchimento dos slides a seguir, precisaremos dos indicadores de desempenho do SARESP. Podemos acessá-los da seguinte forma. Então, na barra de pesquisa aí, colocaremos saresp.fde.sp.gov.br. Na sequência, vamos em boletins. Clicando em boletins, vamos aqui em rede estadual, ver resultados. Tenho aqui a busca por escola, mas nós vamos aqui buscar por nome da escola. Tá? Digita o nome da escola, digitar o nome de uma escola aqui da nossa diretoria. Realiza a busca. Realizou a busca, verificou aqui, né, o código CIE, o nome da escola, a diretoria de ensino e vai realizar o download do documento. Então, já temos aqui o boletim da escola, tá? Que nós temos os níveis de proficiência para a língua portuguesa e para a matemática. Voltando aqui para nossos slides. Então, nesses slides aqui, a escola trará os dados coletados do boletim SARESP, seguindo os níveis de proficiência do 9º ano do ensino fundamental para a língua portuguesa e matemática. Então, devemos clicar 2 vezes na tabela para acessar a planilha e preencher a coluna escola. Tá? Quais os dados que vamos colocar nessa coluna? Então, voltando lá para o nosso boletim. Então, aqui a escala de proficiência de língua portuguesa para o 9º ano do ensino fundamental. Temos aqui também o da 3ª série. Então, temos que colocar o quê? Os níveis abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Esses dados da escola estão aqui, ó. Escola. Temos aqui níveis abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Observem que tem uma linha onde temos básico mais adequado. Os dados que estão aqui nessa linha, né, esse valor não faz parte da tabela. A tabela só pede o quê? Abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Tá? Então, vamos preencher essa coluna
para a língua portuguesa e para a matemática. Os dados da diretoria já foram preenchidos por nós, tá? Então, somente os dados da escola. O mesmo movimento deverá ser feito para a terceira série do ensino médio, né? Que é o próximo slide que a gente está nele aqui agora. Segue o mesmo passo. Volto lá no meu boletim, pego os dados da escala de proficiência, abaixo do básico, básico, adequado e avançado, e alimento aqui o slide. Lembrando, devemos clicar 2 vezes na tabela para acessar a planilha e preencher a coluna. Na sequência, continuaremos trabalhando com os indicadores, desta vez com os resultados da AP referentes ao primeiro bimestre de 2022. Tá? Então, para ter os dados da AP, então, neste caso, nós precisamos acessar a plataforma São Paulo, tá? Realizando o seguinte passo. Então, como que nós vamos chegar aqui nesse resultado que está ali, essa bolinha vermelha? Nós vamos acessar a sede, tá? Dentro da Secretaria Escolar Digital. Aqui do lado esquerdo nós temos pedagógico. Dentro de pedagógico nós vamos plataforma CAED. Acessando a plataforma CAED, nós temos aqui o card resultados. Já vamos acessá-lo já. Vamos para o slide para ver o que está pedindo. Então aqui vocês irão preencher com as porcentagens de participação, de acerto e a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho em língua portuguesa e em matemática do 9º ano do ensino fundamental. Tá? Mesmo movimento, tá? Clicando 2 vezes na tabela para acessar a planilha e preencher com as porcentagens. Onde eu encontro essas porcentagens no card resultados? Vamos lá. Acessando o card resultados, nós temos aqui, ó, avaliações. As avaliações a avaliação que a gente vai analisar é a AP de 2022. Então vou clicar aqui em 2022. Tenho aqui, ó, AP1 de 2022. Tem que realizar o filtro. O slide que nós vamos preencher é referente ao 9º ano. Então, venho aqui, 9º ano, língua portuguesa. Eu tenho aqui como foi a minha taxa de participação. Tenho percentual médio de acerto e a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Você na escola pode encontrar também, vamos pegar aqui uma escola, analisando aqui embaixo, ó, participação dessa escola, 100%. Percentual de acerto, 54%. E a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho, muito baixo, baixo, médio e alto. Então, fiz essa análise para quem? Para a língua portuguesa, voltando aqui em cima, língua portuguesa do 9º ano. Para os dados de matemática, tenho que mudar aqui, ó. Agora eu faço o filtro para matemática. Atualizou a página, volto lá embaixo e tenho os dados de
matemática, nono ano. Taxa de participação também foi de 100%. Percentual de acerto e distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Muito baixo, baixo, médio e alto. Vou pegar aqueles dados, essas informações e alimentar essa tabela aqui. Clicando 2 vezes em cima, ela libera para o preenchimento. Tá? Os dados da diretoria já estão preenchidos aqui também. Tá? O mesmo movimento será feito para a terceira série do ensino médio. Os dados da diretoria já foram preenchidos e nós utilizamos as informações atualizadas da plataforma em 3 de maio de 2022, às 14 horas e 4 minutos. Tá? Observem que essa informação está aqui em cima. Ó. Dados atualizados em 3 de maio de 2022, às 14 horas e 4 minutos. Tá? Então, caso os dados da diretoria estejam diferentes na data da sua reunião aí na escola, porque cada escola vai realizar a reunião de nível em um dia, né? Então serão dias diferentes. Então, caso os dados da diretoria estejam diferentes na data da sua reunião, não mudem esses dados, tá? O que está aqui na tabela referente à diretoria não deve ser alterado, tá? Vamos deixar essa data base para os dados da diretoria. Na sequência, apresentamos o slide do status do plano de melhoria das escolas. Então, para preenchê-lo, vocês deverão, agora, para preencher aqui o status do plano de melhoria, nós temos que voltar lá na sede. Então, vou voltar aqui, estava na plataforma. Vou sair da plataforma e voltar para a sede. Então, voltei aqui para a página principal da sede. E para preencher o slide de relatório consolidado lá, né? Eu venho aqui no final da página, tem um botão Relatório Consolidado. Então, a cada escola já vai aparecer o seu o status, né, do seu plano aí. Então, devo dar um print na tela, tá? Ou utilizar uma ferramenta de captura e fazer o quê? O recorte do gráfico. Então, eu vou utilizar uma ferramenta de captura aqui. Faço o recorte aqui do meu gráfico de pizza. E vou colar esse gráfico aqui no slide, tá? Não esqueçam de colocar a data base. Nós temos aqui embaixo a data base, que deverá ser preenchida. E um outro lembrete importante é o que? Atualizar os status, tá? Das ações e das etapas antes de dar o print na tela. Então, vamos atualizar os status para depois dar o print na tela e preencher o slide, tá bom? Na sequência, nós temos as ações implementadas. Então, neste slide, a escola apresentará, se houver, uma ação do plano que já impactou positivamente na melhoria da unidade escolar. Então, se você tem uma ação que já teve um impacto positivo e melhorou a unidade escolar, então
Caso tenha, deverá descrever aqui a dimensão, se é a dimensão pedagógica, de tecnologia ou de convivência, a ação com a mesma redação inserida na sede, uma breve descrição dessa ação e evidências e resultados. Tá? Ações complementares. Neste slide, caso a equipe julgue necessário propor ações complementares, deverão preencher com a descrição desta ação o indicador impactado, que pode ser baixo desempenho em língua portuguesa ou baixo desempenho em matemática, ou o fluxo, tá? Nos diferentes segmentos, ensino fundamental, anos finais ou ensino médio. O responsável por essa ação, sendo o nome e o sobrenome dele, e o prazo, contemplando o início e o fim da ação. Tá? Então, caso a equipe julgue necessário propor ações complementares neste momento, essas ações devem ser inseridas neste slide, tá bom? Etapa 3, encerramento. Então, temos os seguintes slides. Encaminhamentos. Este slide deverá ser preenchido com os pontos de atenção e demandas encaminhadas para a diretoria de ensino, no intuito de auxiliá-los no cumprimento dos objetivos a serem alcançados pela escola. Então, esse slide é para os encaminhamentos para a diretoria de ensino. Painel de gestão à vista. Então, preencher com o nome da escola e uma foto do painel, se ele for físico, ou o link, se ele for um painel digital. As evidências da reunião de nível 3, né? Então, neste slide, deverá ser inserido uma ou duas fotos da realização da reunião de nível. O Comitê da Gestão Integrada da Diretoria de Ensino se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Obrigado pela atenção, abraço e bom trabalho a todos.